pessoal, bom dia. Conseguem me escutar bem? Por favor, me confirmem aqui no chat se vocês conseguem me escutar direitinho, por favor. Pronto, estão me escutando bem. Gente, vamos acordar aí os outros alunos que ainda estão dormindo, hein? Tá faltando muita gente nessa aula de hoje ainda. Aula de revisão, muito importante a participação de todo mundo. Eu vou deixar para poder explicar os detalhes da nossa avaliação no finalzinho da aula, porque aí pelo menos a gente já vai ter mais gente em sala, tá bom? Quando for lá para as 9 horas mais ou menos, eu já. Lá para as 9 horas, não, desculpa. 9 horas mais ou menos eu já faço as informações sobre como vai funcionar a nossa avaliação. Já deve ter mais gente na sala. Aproveita a gente dar um tempo aí para o pessoal que ainda está entrando, tá bom? O objetivo da nossa aula de hoje, basicamente, é a gente revisitar alguns conteúdos, alguns conceitos que a gente viu desde o começo do semestre até aqui e tirar, obviamente, as dúvidas de vocês sobre essa nossa avaliação. A avaliação essa que vai ser diferenciada, é diferente de tudo que a gente já fez, porque é a primeira vez em que a gente está trabalhando numa plataforma remota, mas vai ser algo muito simples, vai ser uma avaliação que foi pensada para que vocês consigam acessar de qualquer tipo de plataforma. Então, vou falar mais um pouquinho sobre ela lá já no final da aula, tá certo? Vamos nós, então, aí revisitando alguns conteúdos. Para quem está com o slide, pessoal, em paralelo, para acompanhar, eu vou falando para vocês a página que eu estou mobilizando aqui, tá bom? Mandei aí o slide no chat, então quem quiser baixar o material no chat, mandei também o artigo, que vai servir como referência para essa nossa AV1, que vai ter algumas questões desse artigo nessa AV1. Então, basicamente, todo o material já foi encaminhado aí para vocês. Vamos nós, então, né? A gente começou, pessoal, quem está pelo celular, ou que tem algum probleminha de acesso, às vezes a tela fica branca, por isso que eu mando o slide no chat, tá certo? Baixa o slide aí no chat para poder conseguir acompanhar na íntegra o material que o professor está projetando aqui. Às vezes dá algum bugzinho, mas para a maioria eu acho que está aparecendo normal, certo? Vamos lá. A gente começou essa disciplina logo no início, relacionando, obviamente, os conceitos da psicologia com os conceitos propriamente ditos do comportamento organizacional. E a gente viu que a gente precisava, obviamente, alinhar essas duas teorias, alinhar essas duas estratégias de estudo para compreender o comportamento humano e logo depois compreender o comportamento humano dentro do ambiente das organizações. A psicologia é justamente essa ciência que estuda o comportamento humano de forma individual e também de forma coletiva através da psicologia social. Então, logo no início, nós começamos aí estudando a definição da psicologia. A psicologia, ela é uma ciência, certo? A psicologia, por tradução, significa alma, vem do grego, né, do psique, que significa alma, e o logia refere-se ao termo estudo. Então, a psicologia, na tradução ao pé da letra, é o estudo da alma. Basicamente, a psicologia vai ser essa ciência que vai estudar os comportamentos dos seres humanos e dos animais. E, óbvio, os psicólogos organizacionais se destinam ao estudo desse comportamento dentro do contexto das organizações. E é a psicologia como ciência que gera informações para a gente sobre personalidade, aprendizagem, quadros clínicos, comportamentos psicológicos e vários outros que a gente estudou ao longo dessa disciplina. Então, basicamente, a gente, logo no início, começou falando primeiro sobre a psicologia, que é essa ciência de estudo do comportamento dos seres humanos, e analisou os conceitos da psicologia dentro do nosso contexto de comportamento organizacional. A gente distinguiu também, logo lá no início, qual era a diferença básica entre essa psicologia e o senso comum,
Então, nós aprendemos a distinguir a psicologia, que é uma ciência do senso comum, que é a nossa observação corriqueira convencional. Aprendemos lá que a psicologia, por ser uma ciência, qualquer conteúdo que ela gere, qualquer observação que ela gere, vai poder ser replicada em qualquer parte do mundo através de uma teoria, através de uma prática e através de uma observação similar. E diferente da psicologia, que é uma ciência, a gente tem o senso comum, que nada mais é do que as nossas observações corriqueiras e cotidianas. São as observações que as pessoas fazem sobre determinadas coisas sem nenhuma inferência científica ou sem a obrigatoriedade de ter um cunho científico por trás. A gente aprendeu a distinguir psicologia e senso comum, ou ciência e senso comum, aprendendo que o que a ciência define pode ser replicado em qualquer parte do mundo sem nenhuma influência cultural. Já o que o senso comum define, ele vai sofrer uma influência de acordo com o local e a cultura onde aquele conhecimento ele foi gerado. E basicamente essa é aí a nossa distinção básica entre a psicologia, que é uma ciência, e as informações que nos advêm do senso comum. Então, a gente iniciou o estudo dessa disciplina efetivamente dessa forma. Para facilitar o nosso aprendizado, pessoal, eu coloquei algumas questões embutidas dentro dessa apresentação. Eu não vou conseguir, obviamente, resolver todas, mas vocês vão poder revisitá-las em seguida para resolvê-las até com um pouco mais de tranquilidade. Por exemplo, nessa questão diz o seguinte, ó. No cinema, existem personagens com comportamentos patógenos, ou seja, doentios, que lotam as salas de exibição. Os roteiristas, na maioria das vezes, explicam tais comportamentos associando aos traumas anteriormente vividos. Nós até podemos admitir essa explicação como uma possibilidade. Não podemos, no entanto, admitir que a causa sempre esteja associada a um evento prévio. Se nós fizermos essa afirmação de que a causa dos comportamentos patógenos sempre estão associadas a um evento prévio, nós estamos nos utilizando aí ele dá as alternativas. Estamos utilizando do senso comum, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise ou da psicopedagogia. Obviamente, quando a gente convenciona algo sem um conhecimento científico, a gente está se utilizando do senso comum. Então, a resposta correta para essa questão, por exemplo, seria o senso comum. Quando nós admitirmos que qualquer comportamento patógeno tem a ver com um comportamento anterior, com uma vivência anterior, a gente está se utilizando do senso comum, porque a gente não fez testagem nenhuma, né? Então, obviamente, a gente está se utilizando do senso comum. Mariana está perguntando aqui ao lado sobre a prova. Eu vou responder as questões sobre a prova, todas as dúvidas de vocês no finalzinho da aula, tá certo? Só para poder deixar a informação ajustada com vocês. Vamos lá. Logo depois das definições de psicologia e da distinção entre psicologia e senso comum, a gente viu um pouco sobre a visão histórica da psicologia e o quanto essa psicologia ela contribuiu para a nossa percepção sobre o comportamento humano e o comportamento organizacional. E nós vimos aquela evolução histórica da psicologia. Nós vimos que logo no início, pessoal, quando a psicologia surgiu, ela surgiu como uma ciência social, né? E aí ela visava estudar o comportamento do homem de uma forma geral, partindo daquele pressuposto dos gregos que o homem começava a viver em sociedade, ele exibia alguns comportamentos e algumas premissas de comportamento, e aquilo tudo passou a ser um objeto de estudo dos filósofos. E a gente viu sobre essa timeline histórica, né, que contribuiu para a nossa interpretação sobre os conceitos da psicologia e as suas respectivas correlações com o nosso ambiente organizacional ou com o nosso comportamento organizacional. Vamos ver e relembrar um pouco desses momentos. A gente viu 5 momentos, né?
A gente viu o momento 1, que é o momento da influência filosófica, o momento 2, que é da psicologia científica, o momento 3, que é o da psicanálise, o momento 4, que é do behaviorismo, e o momento 5, que é da psicologia cognitivista. Basicamente, o que eu vou mencionar aqui é o que vocês precisam ter atenção a cada um desses momentos, que são os marcos históricos, certo? Por exemplo, nesse momento 1, que é esse primeiro momento que vocês estão vendo, o principal marco histórico é que nesse período era o período de surgimento das sociedades. Foi nesse período que alguns dos filósofos mais conhecidos de toda a história contribuíram com fundamentos e com pesquisas que deram base para o surgimento e para o crescimento da psicologia em seguida. E nesse momento 1, que é a influência filosófica, o principal tratado e a principal contribuição foi o escrito da Ânima, ou seja, o livro da alma, que foi escrito pelo Aristóteles e que é, até hoje, considerado o primeiro tratado em psicologia. Então, de todas as contribuições desse momento 1, essas são as principais. Em seguida, a gente foi para o momento 2, que fala sobre a psicologia científica. A psicologia científica ela é marcada justamente por essa correlação entre as ciências e a psicologia. As ciências, pessoal, quando eu falo, é principalmente essa contribuição entre a psicologia, como estudo do comportamento humano, e a chegada das outras ciências, como a biologia, como a química, e como a própria filosofia, que já existia no momento 1, e contribuíram para a melhor compreensão do comportamento humano. No período da psicologia científica, eu quero que vocês memorizem aí, de forma muito tranquila, a contribuição do Willy Nugent, que foi um cientista que é considerado aí o fundador da psicologia científica, e um dos marcos históricos desse período foi a inauguração do seu laboratório, que é um laboratório de psicologia científica, o primeiro laboratório de psicologia do mundo, que foi fundado em Leipzig, na Alemanha. Então, das contribuições deste período da psicologia científica, o principal marco é o do Wundt, que é considerado o fundador da psicologia científica e que, nesse período, fundou o seu laboratório de psicologia lá em Leipzig, na Alemanha. Laboratório esse que foi o primeiro do mundo relacionado à psicologia. Então, no momento 2, que é a psicologia científica, esse é o principal marco histórico e certamente é a informação que vocês devem memorizar em relação a esse segundo momento de tratado histórico. Partindo dele, a gente vai para a psicanálise, que é o nosso momento 3 de estudo da evolução da psicologia. Nesse momento 3, pessoal, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que as contribuições do Freud, elas foram muito grandes. Então, desse momento da psicanálise, a gente tem as contribuições do Freud, a gente tem os estudos de ego e superego, a gente tem a base para o estudo da personalidade, a gente tem a base para o estudo do inconsciente do comportamento humano. Então, nesse período da psicanálise, a gente criou base para o estudo do comportamento humano para séculos à frente. Então, o Freud, ele contribuiu muito com a evolução da psicologia, com a evolução do estudo do comportamento humano. Tanto que as contribuições dele a gente viu em seguida lá no contexto de personalidade, certo? Então, as contribuições do Freud, que são desse momento 3 da psicanálise, vão ter associação direta com os estudos e perspectivas de personalidade que a gente viu lá na nossa aula 3. Desse momento aqui, eu acredito que seja o mais importante a ser observado e a ser memorizado. No quarto momento, pessoal, que é o behaviorismo, o que eu quero que vocês lembrem do behaviorismo, que também vai se associar às nossas teorias de personalidade, como a teoria behaviorista de personalidade, é justamente sobre o estudo dos condicionamentos, o estudo da forma como as coisas acontecem. Os behavioristas, eles só acreditavam naquilo que eles podiam ver. Então, automaticamente,
Nesse período, foi implantada uma teoria e método de investigação psicológica que procurava examinar de modo mais objetivo o comportamento das pessoas, com ênfase naquilo que podia se observar e não levando em consideração o inconsciente, por exemplo. Então, quais foram as contribuições desse momento 4? É justamente os estudos dos behavioristas sobre o comportamento, sobre o condicionamento e sobre essa forma de analisar as coisas, que basicamente era observando os fatos. Os behavioristas só acreditavam naquilo que pudesse ser visto e não levavam em consideração o inconsciente humano. Nesse mesmo período, onde os behavioristas só acreditavam naquilo que podia ser visto, houve um estudo mais simples, uma contribuição de conteúdo entre a psicologia e a física e a biologia. Ou seja, as outras ciências começaram a se aproximar mais dos estudos behavioristas de comportamento humano, que lá na frente, em personalidade, a gente aprende que falavam sobre os condicionamentos e a forma como esses condicionamentos poderiam moldar o comportamento humano. Então, no momento 4, essa é a principal contribuição e o principal marco histórico que eu quero que vocês memorizem em relação a essa quarta fase. E por fim, a gente viu a quinta fase, que já é da psicologia cognitivista. Nela já vem todos os conceitos modernos que a gente tem hoje. A gente já vê dentro dela os conceitos de criatividade, de modularidade da mente, de inteligência artificial, de dissonância cognitiva, que é aquele processo de estranhamento pós-compra ou pós-consumo. A gente já traz psicopedagogia e vários termos novos que são colocados em práticas no nosso ambiente organizacional e que a gente vai estudá-los, obviamente, mais à frente, com muito mais tranquilidade. Então, basicamente, o momento 5 são todas as contribuições que foram posteriores ao behaviorismo. Grande parte delas ainda hoje sendo de grande importância e de grande atualidade, como são aí os estudos da inteligência artificial, o estudo da criatividade, o estudo da inovação, raciocínio lógico e algumas outras ferramentas e estudos que contribuíram para a composição do perfil que nós temos hoje de comportamento dentro das organizações, tá certo? Então, basicamente, foram esses 5 momentos e esses são os pontos específicos de cada momento que eu quero que vocês memorizem ou que eu quero que vocês tenham uma redobrada atenção durante o período de estudo, tá certo? Vamos ver uma questão, então, falando sobre esses aspectos que eu coloquei agora para vocês. Vamos lá. Em 1875, a psicologia ganha o status de ciência autônoma com o surgimento do primeiro laboratório para realizar experimentos na área de psicofisiologia, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Marque um X, a alternativa que corresponde ao pesquisador responsável por tal feito, considerado o fundador da psicologia científica. Acabamos de comentar sobre isso. A psicologia científica, que é o nosso momento 2, tem como marco histórico a contribuição do Wilhelm Wundt, que é considerado o fundador da psicologia científica e que, nesse período, fundou o seu laboratório em Leipzig, na Alemanha, que foi o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Então, a resposta correta aqui seria Wundt, que está na terceira marcação de caixinha, tá bom? Apenas para poder exemplificar como essas questões podem se apresentar no momento de uma avaliação. Outra questão falando sobre o behaviorismo, que está incluído lá no nosso momento 4. Diz o seguinte: a observação e o estudo do comportamento humano é foco da atenção há muitos séculos. Muitos autores contribuíram para o enriquecimento das teorias psicológicas. O behaviorismo foi um movimento de extrema importância para a compreensão e utilização dos seus princípios até hoje. E aí ele pergunta qual dessas definições é a mais próxima de behaviorismo. Primeira diz o seguinte: é uma teoria que considera a percepção de figura de fundo, motivando o indivíduo a estabelecer metas claras, específicas e com recompensas reais.
Isso não é o behaviorismo. Isso é Gestalt. Segundo, teoria baseada em mecanismos de defesa no qual os indivíduos apresentam distorções e percepções como lentes que interferem na realidade percebida. A gente também não está falando de behaviorismo. Teoria que representou o id, ego e superego, e segundo ela, os indivíduos possuem características bem diferentes. Essa teoria não é o behaviorismo, é a teoria de Freud sobre a psicanálise. Quarta colocação. Teoria de estímulo e resposta. O comportamento observado e medido com objetividade e validade científica. Relação casual entre reforço e comportamento. E a última colocação diz: teoria do comportamento observado e medido com objetividade e validade científica. Deixa eu ver. Tá igual. Não tá igual. Tem uma pegadinha nessa questão, vê só. No final da alternativa D, tem dizendo o seguinte: relação casual entre reforço e comportamento. E no final da alternativa E, tem dizendo relação consciente e inconsciente. No começo, as duas alternativas falam sobre o behaviorismo, teoria do estímulo e resposta, o comportamento é observado e medido com objetividade e validade científica. Até aí as duas estão corretas. Onde que aparece a incoerência? No final da alternativa é relação entre consciente e inconsciente. A gente aprendeu que o behaviorismo levava em consideração somente os fatos observáveis. Sendo assim, ele jamais levaria em consideração o inconsciente, tornando a alternativa E incorreta e fazendo da alternativa D a alternativa certa para resolver essa questão. Então, para quem está acompanhando, que está nesse slide de número 15, a alternativa correta e a resposta certa é a letra D, tá certo? Especificamente por essa razão de que a teoria behaviorista não levava em consideração o inconsciente, o que invalida a resposta E e torna a D como sendo a única alternativa correta para essa questão. Tá bom? Dúvidas, pessoal, até aqui? Sobre essas teorias, sobre a forma como elas se relacionam? Ficou claro aqui nas questões? Sobre como elas podem aparecer, sobre como o uso dessas teorias pode vir colocado numa questão? Seguimos, então? Vamos lá. O que mais que a gente viu nas nossas primeiras aulas? A gente viu que as pessoas todas são diferentes e que dentro de um contexto organizacional, essas pessoas elas vão apresentar por si os conceitos de ética e moral. Sendo a moral o modo pessoal de agir, os valores individuais de cada pessoa, e sendo a ética o modo social ou o socialmente correto. A ética é guiada pela cultura social e constrói-se em um consenso coletivo, e a moral é guiada pela consciência e é considerada um fundamento da ética. Então, basicamente, a moral é o que eu faço quando eu estou só, e a ética é o que eu faço quando eu estou dentro de um grupo. A moral é como eu me comporto quando não tem ninguém me vendo, e a ética é quando eu me comporto quando tem outras pessoas me observando. Basicamente, essa é a nossa distinção entre moral e ética. A gente viu isso lá atrás, dentro das nossas definições de aulas. Tem uma outra charge legal da Mafalda, que eu gosto bastante, que ela fala exatamente sobre esse contexto de variação de moral e ética. Observem, ela diz o seguinte para a mãe dela: Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E aí a Mafalda conclui: e tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê. A mãe pergunta: inquilino? Que inquilino? E a Mafalda responde: esse que a gente tem aqui dentro. Se a gente fosse levar em consideração essa charge, a que a Mafalda se refere? Ao conceito de ética ou ao conceito de moral? A Mafalda se refere ao conceito de moral, porque a moral é aquela que justamente fala
sobre os nossos valores individuais. Então, é o nosso modo pessoal de agir, guiado pela nossa consciência. Então, se nós tivéssemos que definir a que a Mafalda se refere nessa charge, ela não estaria se referindo à ética, estaria se referindo, sim, à moral, que é algo individual e pessoal, a forma de se comportar com base nos seus preceitos individuais. Então, a Mafalda refere-se à moral nessa charge. Questão básica sobre ética e moral. Deixa eu procurar aqui uma. Tem algumas milhares de questões aqui. São questões, na verdade, pessoal, que ajudam vocês aí a pensar um pouquinho e a refletir algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente tem um caso, como se fosse um caso, e aí pergunta: o comportamento do funcionário da organização como um todo em não assumir a responsabilidade pode ser considerado como não ético? Justifique sua resposta apontando a importância da ética no ambiente organizacional. Ou seja, faz com que você reflita sobre a ética, fale um pouquinho sobre a definição dela e, obviamente, fale por que ela é importante no contexto organizacional. São colocações simples. Essa revisão ela tem uma atividade especificamente para ajudar vocês a evoluírem até a avaliação, a responderem a alguns questionamentos simples, mas são questões comuns e simples. Vamos lá. Evoluindo de ética e moral, que foram outras definições que a gente teve em aula também, a gente parte para a psicologia organizacional, para o estudo das organizações, que foi aí a nossa temática seguinte. A psicologia, pessoal, na gestão contemporânea, ela é um estudo comportamental e um estudo da gestão comportamental. Então, a gente vai sempre estar relacionando processos psicológicos de aprendizagem, de emoção, de percepção, de motivação com a nossa realidade dentro das organizações e estudando como esses processos eles vão se adaptar a essa realidade. Então, a gente sempre vai estar refletindo sobre a psicologia social, que é esse campo da psicologia que estuda as interações dos indivíduos em determinado ambiente e relacionando isso com a forma como as organizações são constituídas. E a gente já viu que o principal insumo das organizações são as pessoas. Daí a importância de se entender o comportamento das pessoas para que em seguida a gente entenda as variáveis de organizações. Além disso, a gente também viu sobre o comportamento humano propriamente dito. E nesse contexto do comportamento humano propriamente dito, a gente viu que tem alguns aspectos ou alguns fatores que vão influenciar o comportamento humano. Dentre eles, a própria natureza humana, os componentes somáticos, a personalidade, a autoestima, o caráter, os sentimentos e a forma como esse ser humano ele aprende. Sendo então esse comportamento um conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias do meio. Então, basicamente, o comportamento humano ele vai ser a forma como o ser humano se comporta diante dos diversos estímulos que ele recebe do meio externo. E algumas variáveis e fatores vão influenciar diretamente nesse comportamento humano. Em seguida a isso, a gente viu a definição, por exemplo, da variável de personalidade. E a gente já tinha relacionado a personalidade, a variável de caráter lá quando a gente viu ética e moral. Vamos rever aí alguns conceitos, começando por organizações. Organizações, nós aprendemos que é qualquer união de duas ou mais pessoas que tenham um objetivo em comum, ou que queiram alcançar um objetivo em comum. E que a organização pode ser de todo e qualquer tipo. Dentre as definições de organizações, a gente tem essa, que é a percepção de que elas são entidades sociais dirigidas por metas e desenhadas como sistemas de atividade estruturadas e coordenadas, ligadas a um ambiente externo, onde um conjunto de profissionais trabalha em prol de um objetivo comum. Essa é uma das definições mais corriqueiras de organização.
E nós aprendemos que toda e qualquer organização é formada por uma variável chamada pessoas, e que as pessoas se comportam de maneira diferente dentro das organizações. O que vai nos levar à conclusão de que todas as organizações também são diferentes umas das outras. Então, basicamente, a gente tem esse gatilho aí entre pessoas e organizações. Algumas outras definições de organizações, uma delas a do Zanelli, que eu acho que é uma das mais abrangentes que a gente viu ao longo das nossas aulas. Definição de organização do Zanelli diz que organizações são sistemas orientados em essência para o alcance de objetivos comuns. Vamos lá. Que tipos de organizações, então, podem ser classificadas? Todas elas, pessoal. Família, fábricas, escritórios de serviços, hospitais, escolas, organizações militares, igrejas, sindicatos. Todos esses termos vão fazer jus à nomenclatura de organizações segundo o Zanelli. O que a gente viu durante as aulas é que, basicamente, as organizações são espaços de diálogo entre colaboradores e objetivos organizacionais, que quanto mais os objetivos individuais estiverem alinhados com os objetivos organizacionais, maior será a rentabilidade dentro daquele ambiente de trabalho e que alguns outros aspectos vão contribuir para essa convivência dentro daquele ambiente e para o alcance desses objetivos. Dentre eles, personalidade e também a variável de motivação que nós estudamos dentro do nosso contexto de aula. E aprendemos que a qualidade da interação desse trabalho depende da compatibilidade das pessoas, que refere-se aí à habilidade que as pessoas têm de desenvolverem o seu trabalho e conviverem com outras pessoas, expondo a sua personalidade ou o seu estilo. Vai variar de acordo com a crença e os valores compartilhados naquele ambiente, entrando aí um contexto de clima ou ambiente organizacional. Vai variar da percepção que as pessoas têm de si e dos outros membros do seu trabalho, e também da satisfação das necessidades interpessoais viáveis no grupo. O que são essas satisfação de necessidades interpessoais? É aquilo que a gente já comentou sobre o alinhamento dos objetivos pessoais de cada colaborador com os objetivos da organização, que a gente sempre tem como prioridade os objetivos organizacionais. Porém, há de haver um alinhamento entre os objetivos pessoais de cada colaborador em detrimento dos objetivos organizacionais, e que isso vai influenciar diretamente em variáveis como, por exemplo, a motivação. Então, basicamente, isso foi o que nós estudamos sobre organizações. Aí, por exemplo, tem uma definição ou uma questão que fala sobre a definição de organizações do Zanelli. Aí pergunta, de acordo com o Zanelli, as organizações são sistemas orientados para o alcance de objetivos comuns? Ok, essa é a resposta correta, segundo a teoria do Zanelli. As outras, pessoas que trabalham em setores determinados. Não é a definição de organizações que a gente estudou. Lugares onde existe tomada de decisão em prol de cada sujeito. As organizações tomam decisões em prol dos objetivos comuns prioritariamente. Também não é essa. Espaços de sistemas de educação especiais. Aqui deve ser a NASA, não deve ser as organizações. Validação de centros de convivência. Algo muito sintético para definir organizações. Centros de convivência são ambientes onde as pessoas podem não compartilhar objetivos comuns. E, nas organizações, os sistemas são orientados para o alcance de objetivos comuns. Então, a resposta correta para a definição de organizações, seguindo como base a teoria do Zanelli, é a alternativa A. Para quem está acompanhando, através dos slides e não diretamente aqui na aula, slide de número 36, gabarito, letra A, primeira caixinha preenchida, tá bom? Pode colocar aí nas anotações. Outra questão sobre organizações que também está aí no material de vocês para me resolver e dar o gabarito. Sobre as características das organizações,
Todas as afirmativas são corretas, exceto. Vamos ler com calma. A. Organizações são entidades abstratas e podem ser consideradas como vivas. Verdadeiro. A gente tem as organizações como sendo entidades abstratas e são consideradas como vivas porque o seu principal capital é humano e as pessoas têm variações. Segunda, as organizações existem para satisfazer as necessidades coletivas. Verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Prioritariamente, as organizações existem para os objetivos comuns e não para os objetivos individuais. Os objetivos individuais devem estar alinhados com esses objetivos comuns para que possam também ser alcançados. Mas as organizações existem para satisfazer necessidades coletivas. Terceira, o processo de socialização implica em adaptar o colaborador à cultura organizacional. Também verdadeira. A gente comentou sobre isso. Quando a cultura da empresa é forte, o colaborador deve se adaptar a esta cultura. E o correto dentro de um processo de contratação, por exemplo, é que justamente o colaborador se adeque a essa cultura, e não o inverso. Quando o colaborador tem uma personalidade tão forte a ponto de quebrar a barreira da cultura organizacional ou da cultura daquele ambiente, ele pode prejudicar a forma como as pessoas se relacionam dentro daquele ambiente organizacional e ditar uma nova cultura com base na sua personalidade. E isso não é o ideal para nenhuma das empresas. O ideal é que as empresas, de fato, tenham uma cultura organizacional bastante forte e que o colaborador que entra possa se socializar e se adaptar com esse processo de cultura pré-existente. Então, a alternativa C também está correta. Alternativa D. Não é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores a partir da psicologia organizacional. Essa, certamente, é a alternativa errada e é a resposta dessa questão, já que lá no enunciado ele pede o exceto, né? Professor, por que essa está errada? Basicamente, pessoal, porque ele fala que a psicologia organizacional não serve para fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores. A psicologia, ela é uma ciência, diferente do senso comum. Então, a psicologia organizacional, que é a ciência que estuda o comportamento dentro da organização, pode sim fazer um estudo científico sobre a situação de trabalho dos seus colaboradores. Então, essa informação, ela é errada, ela é incorreta, certo? E, por último, tem a E, que fala que existem convergência entre psicologia e administração no que se refere à qualidade de vida do trabalho, que também está correta, porque tanto a psicologia quanto a administração concordam que um ambiente de trabalho propício permite que o colaborador melhore seu desempenho, tenha mais motivação e adquira qualidade de vida. Sendo assim, slide de número 37, a alternativa resposta para essa questão é a alternativa D. Não é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores a partir da psicologia organizacional. Certo? E aí eu vou dar também a resposta da questão seguinte, que fala sobre o psicólogo organizacional e alguns outros aspectos da psicologia científica, que é a questão que está no slide de número 38, que é essa que eu vou passar para vocês aqui agora. Eu não vou ter tempo de responder essa questão agora, mas para quem está fazendo o registro da aula, né, para quem está anotando aí, a alternativa correta para essa questão, pessoal, é o gabarito com as respostas 1, 3 e 5 apenas, ou seja, alternativa A, certo? Slide número 38, alternativa A. Também é uma questão que fala sobre a psicologia, relacionando ela ao estudo do comportamento humano dentro das organizações e as definições sobre organizações. Então, questão de número slide número 38, gabarito letra A, 1, 3 e 5 apenas. Vamos seguindo.
Logo depois de organizações, a gente viu as teorias de diferenças individuais do processo decisório. E a gente viu sobre personalidade. Dentre os fatores que interferem na personalidade, a gente viu alguns em específicos, como os fatores geneticamente herdados, fatores formados no ambiente, gênero, raça, cultura do ambiente, percepção e tantos outros que podem influenciar. Personalidade, pessoal, é uma definição muito difícil de ser dada. Mas, por exemplo, Bergamini, ele vai definir a personalidade como a maneira de ser das pessoas, seus hábitos motores, suas motivações psíquicas e tipos de relacionamento interpessoal que mantém. E o Robbins vai definir a personalidade nos grupos como a soma de maneiras como o indivíduo reage e interage com os outros. Basicamente, o que nós precisamos memorizar e saber sobre a personalidade é que ela é única e individual. Ela é difícil de ser definida, mas ela é única de um ser humano para outro. Então, a personalidade nunca vai ser igual de uma pessoa para outra. Ela pode ter traços similares, mas ela nunca será igual. Sobre as teorias, né, que a gente viu sobre personalidade. A gente viu 5 perspectivas de estudo de personalidade. A perspectiva biológica ou genética, que falava essencialmente sobre a influência genética, ou seja, a influência herdada através da genética e do seu genoma, de traços de personalidade, de familiares, de pais, de parentes ou de similares. Falamos sobre a perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica, que trazia os estudos da contribuição do Freud sobre o consciente e sobre o inconsciente, e falava dos elementos de id, ego e superego. Que vamos lembrar um pouquinho desse id, ego e superego, né? O id é a vontade própria, é a pura vontade como nós a desejamos. O ego é a parte cerebral que visa intermediar o meio-campo e propiciar a satisfação da necessidade do id. Certo? E o nosso superego é a nossa consciência social, ou seja, é aquela preocupação que a gente tem da forma como as pessoas vão nos observar. Ela é um contexto social que vai ditar o que é certo ou o que é errado, o que eu posso ou não posso fazer dentro de determinado ambiente. Nós até citamos alguns exemplos durante as nossas aulas, referente aí aos conceitos e aos contextos, né, de id, ego e superego, e aprendemos justamente isso, que o id, dentro dessa perspectiva psicanalítica, representa o nosso núcleo primitivo da personalidade. É uma estrutura que nós já nascemos com ele. O ego representa a nossa consciência e vai se formando a partir dos nossos primeiros contatos com o mundo, e o superego representa a estrutura consciente e se forma a partir da aquisição de regras sociais. Então, por exemplo, é um entendimento do que a gente tem, do que é certo ou do que é errado. Então, o nosso id é a nossa vontade de comer, por exemplo. O ego é o que fala para a gente que para comer eu tenho que cozinhar, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar. Então, não posso simplesmente ir lá, matar o boi e comer ele cru do jeito que tá, né? Preciso ter, de alguma forma, um acesso àquela alimentação. E o superego, por exemplo, vai trazer aí um contexto mais de regras sociais. Então, por exemplo, se eu sou indiano, eu não vou comer aquela carne porque aquilo é sagrado. Mas se eu sou brasileiro, eu vou fazer um belo churrasco e as minhas regras sociais falam que quem faz um belo churrasco em casa é normalmente bem quisto pelos seus amigos. Então, o superego é justamente esse contexto social que vai distinguir a forma como o id e o ego eles se relacionam entre si. Estudamos id, ego e superego dentro dessa composição mental, quando nós vimos aí a perspectiva psicanalítica de personalidade. Sobre a perspectiva behaviorista, que é esse terceiro ponto aí na telinha de vocês. O que é que nós vimos sobre a teoria behaviorista? A teoria behaviorista, pessoal, nos apresentou aí os conceitos de estímulo
estímulo respondente, estímulo operante, condicionamento. Tudo isso veio para a gente através da perspectiva behaviorista de aprendizagem. Essa perspectiva behaviorista acreditava que a forma como você conduzia os hábitos das pessoas, a forma como você estimulava elas ou apresentava algum reforço para aquelas pessoas, poderia moldar o comportamento delas. Então, por exemplo, se eu sempre aplaudo, se eu sempre elogio, aquele comportamento tende a ser repetido mais vezes. Se eu só critico, se a pessoa é taxada o tempo todo, automaticamente aquele condicionamento vai fazer com que aquele comportamento não se repita por repetidas vezes, já que a pessoa não deseja passar por aquele constrangimento novamente. Então, as teorias behavioristas falavam justamente sobre essas ideias de prêmio e de punição, condicionamentos operantes, condicionamentos respondentes, autocrítica, forma de minimizar os condicionamentos das pessoas e algumas barreiras sociais, como, por exemplo, normas éticas para poder impedir que as pessoas se comportassem de forma errada. Basicamente, foi o que a gente viu dentro das teorias behavioristas relacionadas à formação da personalidade. O quarto ponto é a perspectiva dos traços de personalidade, onde a gente estudou aí as contribuições do Carl Jung ou do Alport com aquelas milhares de tabelas e com aquelas milhares de definições de traços que foram levantados com bases em vários estudos bibliográficos e que evoluíram e evoluíram e evoluíram até chegar dentro do modelo do Big Five Model, que foi aquela última tabela que a gente viu, que falava sobre 5 fatores variáveis, que eram a extroversão, a amabilidade, a conscienciosidade, a estabilidade emocional e a abertura para experiências. E a gente viu que nessa última classificação de traços de personalidade, que é o Big Five Model, que são 5 fatores globais, a gente vai ver sempre elas em uma escala. Por exemplo, na variável extroversão, você pode ter em um extremo alguém absurdamente sociável e no outro extremo alguém absurdamente enfim, alguém absurdamente distante, alguém absurdamente sem nenhuma capacidade de interação social. Então, essas variáveis do Big Five Model, esses 5 grandes fatores, eles vão variar dentro de uma escala, certo? O que é importante para que a gente saiba sobre esses fatores, né? Sobre essa teoria de fatores de personalidade? Que até hoje, pessoal, elas são muito utilizadas, principalmente nos processos de identificação de perfil, nos processos de recrutamento e seleção, e são utilizadas em larga escala para definir os tipos de perfis que são adequados às determinadas vagas de uma empresa. Então, essa teoria do Big Five Model, que é o último estágio da teoria dos traços de personalidade, presume esses 5 grandes fatores e uma escala entre os extremos deles. Então, por exemplo, amabilidade. Eu tenho uma pessoa que numa dimensão maior está completamente em boa índole e é uma pessoa completamente amável, e eu tenho no outro extremo uma pessoa que é de péssima índole e automaticamente uma pessoa não confiável. Então, eu vou ter aí uma variável de escala para cada um desses itens do Big Five Model. Esse é o último modelo, né, que foi a evolução da teoria dos traços de personalidade. E, por fim, a gente viu a perspectiva humanista de personalidade, onde a gente estudou 2 rapazinhos que foram muito importantes para a gente. Foi o Maslow, que falou sobre a pirâmide das necessidades, e a gente viu sobre cada uma destas necessidades, e também falou sobre agora, deixa eu passar aqui o slide, que aí eu vou me lembrar o nome do outro autor, porque de cabeça... Pronto, é isso aqui. Ó. A gente viu sobre o Carl Rogers, né? Que ele falou sobre a teoria
método TRIZ e alguns outros que estavam lá evoluídos. A gente viu, pessoal, alguns conceitos relacionados a perspectivas humanísticas, viu a teoria do Herzberg também, que falava sobre fatores higiênicos e fatores motivacionais e distinguia esses dois fatores. Vou passar aqui o slide para que vocês vejam. Eu estou explicando cada uma das teorias aqui com o slide fixo, pessoal, mas lá para frente, ó, tem a explicaçãozinha de cada um deles para que vocês possam revisitar os conteúdos, tá bom? Eu preferi explicar lá porque, na verdade, eu já conheço o conteúdo, então não preciso estar passando um por um. Ó, Big Five Model, teorias humanísticas, fala um pouquinho sobre Carl Rogers, fala sobre Herzberg e fala sobre a teoria do Maslow. Aí, teoria humanística de personalidade, né? Que foi o último item lá, ou perspectiva humanística de personalidade, que é o último item lá daquela lista que a gente estava. Fala justamente sobre a pirâmide do Maslow. Foi uma pirâmide que contribuiu não só para os estudos sobre personalidade, mas a gente viu também que ele contribuiu para os estudos sobre a motivação, né? Basicamente, o Maslow falava que existiam 5 estágios em uma pirâmide, que esses estágios eles deveriam ser atendidos ainda que parcialmente, para que a pessoa evoluísse para o estágio seguinte. E para o Maslow, a personalidade estava relacionada com os aspectos motivacionais, que tem a ver com os objetivos e as situações de cada ser humano, ou como cada ser humano vive seus objetivos e situações. Então, não é algo estático que permanece dentro da cabeça das pessoas, mas certamente é uma formação de personalidade que perpassa de acordo com o nível em que a pessoa se encontra na pirâmide de necessidades. Aí ele fala das necessidades básicas, de segurança, de amor e rede social, de autoestima e de autorrealização. Então, todas essas necessidades, ele sempre, óbvio, né, relembrando, fala que eu só posso evoluir para o estágio seguinte quando o estágio inferior a ele estiver completamente atendido ou ainda parcialmente atendido. Então, eu só tenho necessidade de segurança quando as básicas estão totalmente atendidas ou parcialmente atendidas. Eu só tenho necessidades de convívio social quando as necessidades básicas e de segurança estão parcialmente atendidas ou totalmente atendidas. E assim é a contribuição do Maslow para os nossos estudos sobre a formação de personalidade. Tem algumas questões aqui que eu coloquei para a gente resolver com relação a essas perspectivas. Vamos lá ver algumas delas. Representam perspectivas psicológicas sobre a personalidade, com exceção à opção. Slide de número 53, para quem está acompanhando aí, tá? Vamos lá, pessoal. Perspectiva fundamentalista, perspectiva biológica ou genética, perspectiva dos traços de personalidade, perspectiva humanística com Maslow e Rogers, ou perspectiva behaviorista ou comportamentalista. De todas essas 5 opções, a única que a gente não tem é a perspectiva fundamentalista. A biológica ou genética existe, a de traços de personalidade existe, a humanística existe e a behaviorista também existe. Então, a resposta correta é a alternativa A, perspectiva fundamentalista. Ela é a única exceção quanto às teorias de traços de personalidade. Então, resposta gabarito para o slide número 53 é a alternativa A. Que mais? Outra questão. Em relação à definição de personalidade, é correto afirmar com exceção da opção. A primeira diz: existem várias definições científicas sobre personalidades. É uma afirmativa verdadeira. De fato, existem diversas definições científicas sobre personalidade. Comentamos sobre isso. Personalidade é difícil de se definir. Vamos lá. Segunda, se desenvolve ao longo da vida das pessoas. Também é uma afirmativa correta. A personalidade se desenvolve ao longo da vida do ser humano. Terceira afirmativa, cada indivíduo tem sua própria, ou seja, é única. Também afirmativa verdadeira. Quarta, definição muito utilizada no senso comum. Comentamos sobre isso também.
A personalidade, ela é muito utilizada como uma definição do senso comum. Ah, fulano é simpático, fulano é antipático, fulano é legal, fulano é chato. São definições muito utilizadas pelo senso comum. Então, o senso comum é muito utilizado para definir a personalidade. E, por fim, que é a informação incorreta, que é o que ele pede para marcar, fala que personalidade é uma definição simplista. Nem de perto e nem de longe, personalidade será uma definição simplista, já que ela tem um alto nível de complexidade para ser compreendida. Então, resposta correta para a página 54, gabarito da página 54, é a alternativa E, que é uma definição simplista. Essa é a alternativa incorreta em relação ao questionamento. Outra questão que está no slide 55, que é o seguinte a esse, para a gente pensar e resolver. Refere-se ao modo relativamente constante e peculiar de perceber, pensar, sentir e agir do indivíduo. Engloba também a forma como esses aspectos se interagem, se organizam, conferindo peculiaridade e singularidade ao indivíduo. Este enunciado representa a definição de, obviamente, personalidade. A única pegadinha que tem aí seriam traços de personalidade. Mas nós aprendemos que traços de personalidade são estereótipos. Então, por exemplo, legal, chato, comunicativo, não comunicativo. Isso são traços de personalidade. Quando a gente tem uma definição assim mais aberta, que fala sobre o modo relativamente constante e peculiar de perceber, sentir e agir do indivíduo, englobando a forma como ele interage e conferindo peculiaridade e singularidade, a gente só pode estar falando da definição específica de personalidade. Então, para que a gente memorize que essa definição é a nossa definição mais próxima de personalidade. Uma outra questão sobre aí a hierarquia das necessidades de Maslow. Ele pede para marcar V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa. De acordo com Maslow, somos motivados por uma hierarquia de necessidades. Obviamente é verdadeiro, a resposta está no enunciado da questão. A segunda pergunta. A necessidade fisiológica representa uma necessidade secundária. Vamos lá lembrar da pirâmide. Necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. Então, ela não é uma necessidade secundária, é uma necessidade primária. Essa segunda seria falsa. A terceira afirmativa diz: a necessidade de realização pessoal representa uma necessidade básica. Está incorreto, também falso. Necessidade de realização pessoal não está no grupo das necessidades básicas, e sim no grupo das necessidades de estima. A realização pessoal, a autorrealização e também a inclusão social, né, de grupos, que é amor, rede social e família, estão todas categorizadas como necessidades de estima e não como necessidades básicas. Então, a necessidade de realização pessoal representa uma necessidade básica, é considerada falsa. A C, então, também é falsa. Alternativa D. Para alcançar uma nova necessidade, a anterior deve estar satisfeita, ao menos que parcialmente. Também correta. A necessidade deve estar satisfeita, ao menos parcialmente. Então, alternativa D, verdadeira. E, por último, ele fala que a necessidade de segurança é uma necessidade secundária. A necessidade de segurança é o segundo nível da pirâmide e, sim, é uma necessidade secundária. Então, essa alternativa está também verdadeira. Se a gente fosse marcar V ou F, ficaria V, F, F, V, V. Então, página 56 do nosso slide, gabarito da questão, V, F, F, V, V. Ok? V, F, F, V, V. Esse é o gabarito, basicamente, dessa questão. Partindo disso, pessoal, do estudo dos traços de personalidades,
a gente passou imediatamente para o estudo da motivação. Esse estudo da motivação, a gente aprendeu basicamente sobre a forma como o comportamento humano se dá em relação a determinado alcance de objetivo. E nós estudamos o ciclo motivacional. Quando nós estudamos esse ciclo motivacional, estudamos também as teorias, principalmente do Herzberg, que falava sobre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, e falamos sobre a teoria do Maslow. Sobre o Maslow, a gente estudou que em cada nível da pirâmide, o ciclo motivacional ele pode se completar por diversas vezes. Lembram-se disso? Na teoria do Maslow, nós aprendemos que o ciclo motivacional ele pode se renovar nessa pirâmide por diversas vezes. Então, eu tenho necessidades básicas. A tendência do ciclo motivacional é que ele seja curtinho. Necessidades de segurança. A tendência do ciclo motivacional é que ele também seja curtinho. As outras necessidades estão lá em cima, professor, que são as necessidades de estima. Demoram mais para ser alcançadas e o ciclo motivacional é muito mais longo do que os iniciais. Nós vimos, pessoal, esse ciclo motivacional lá atrás, na aula de motivação, quando nós aprendemos a diferença entre motivo e motivação. O motivo é o objetivo pelo qual eu tenho que alcançar, e a motivação é essa força que vai, de alguma forma, regir a minha vontade de ter aquilo. E aí, quando a gente estudou o ciclo motivacional, a gente viu que existiam alguns processos que estavam relacionados com aquele ciclo motivacional. Vou apenas lembrar para vocês, né, sobre essa ideia do ciclo motivacional. Ele dizia que a gente tinha sempre um estímulo ou um incentivo a observar uma necessidade. Que observando essa necessidade, a gente passaria por um momento de tensão. E aquela tensão nos faria ter comportamentos ou ações em busca de uma satisfação. A satisfação, quando fosse alcançada, nos daria um período de equilíbrio lá no topo do ciclo, até que nós tivéssemos um outro estímulo ou incentivo para ser convertido em uma nova necessidade, em uma nova tensão, em um novo comportamento e ação, para que nos trouxesse novamente a satisfação e chegasse a um momento de equilíbrio. Esse é a representação do ciclo motivacional. E a gente viu que dentro desse ciclo motivacional, entre o comportamento e a ação e a satisfação daquela necessidade, eu posso ter um processo de frustração. Quando isso acontece, o corpo pode se comportar de maneira atípica e o ser humano também pode se comportar de maneira atípica. E é aí que surge o que nós chamamos de desmotivação. É quando eu tenho um processo de frustração entre a forma como eu estou me portando para atingir um objetivo e o atingimento real desse objetivo, ou seja, a conquista dessa minha satisfação. Apenas tocando nesses pontos para que vocês lembrem um pouquinho daquela figura lá do ciclo motivacional. E a outra teoria que a gente viu foi a do Herzberg. A teoria do Herzberg, que é a outra principal dentro desse quesito, aí vocês vão me perguntar, professor, eu tenho que estudar o método TRIZ, tenho que estudar as outras teorias que estão lá? Gente, na verdade não precisa. As duas teorias mais importantes em relação à motivação é a do Maslow e a do Herzberg. Então, basicamente, eu quero que vocês foquem os estudos nessas duas teorias. A teoria do Maslow, que fala sobre a hierarquia das necessidades, e a teoria do Herzberg, que distingue aí os fatores higiênicos e motivacionais. O Herzberg, nessa teoria, ele fala que tudo que tiver a ver com a motivação do cargo, com o conteúdo do cargo, vão ser fatores motivacionais. E tudo que for do contexto tem a ver com fatores higiênicos. Então, por exemplo, o que é que ele considera como fatores motivacionais? Ele vai considerar como fatores motivacionais, por exemplo, o desafio daquela posição, a importância que você sente em estar exercendo aquela função. Isso, para ele, são fatores motivacionais.
Todos os outros fatores, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, salário, tudo isso, ele vai considerar como fatores higiênicos. Se vocês voltarem lá no slide da aula 5, que é de motivação, vocês vão ter um quadrozinho que fala sobre o que é fator higiênico e o que é fator motivacional. E o Herzberg conclui a teoria dele falando que acredita que a melhor forma de você ter um colaborador motivado é você somar ao cargo vários fatores motivacionais. Então, você colocar no cargo esses sentimentos de favorecimento, de realização pessoal, de oportunidade de promoção, de responsabilidade, fazer a pessoa se sentir importante, vai ser o principal fator motivacional para que você obtenha resultados. Basicamente, essa é a contribuição do Herzberg. Então, para ele, o conceito de satisfação do cargo teria direta relação com o que nós chamamos de fatores motivacionais, certo? Enquanto a insatisfação do cargo teria relação direta com o ambiente de trabalho e com os fatores higiênicos, que é justamente o outro extremo. Que mais que a gente viu depois dessas teorias? A gente evoluiu em seguida para a aula de comunicação, né? Logo depois de motivação, a gente partiu para a aula de comunicação. Mais uma questão aí, pessoal, para poder a gente responder junto. Acerca dos estudos sobre a motivação e a emoção nas organizações, responda marcando a alternativa que é incorreta. Para quem está acompanhando, o slide de número 65. Vai perguntar o seguinte: a motivação, essa questão, pessoal, ela é um pouquinho complexa, então, por favor, tenham bastante atenção, tá? Na primeira, ele diz: a motivação disciplina e alimenta o desempenho. Correto. A gente entende que a motivação faz com que o colaborador esteja mais empenhado. Beleza. Essa primeira, certa. Segunda, os ânimos positivos no trabalho realmente contribuem para a criatividade, para a persistência e para a colaboração. O clima organizacional, que são os ânimos positivos do trabalho, de fato, contribuem para todos esses aspectos. A alternativa também está correta. A terceira diz: o que unifica todas as motivações é o efeito comum, a energização e a diretividade do comportamento. Vamos lá, ele fala que o que unifica todas as motivações é o efeito comum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o clima organizacional é a soma das motivações individuais. A gente viu isso. Quando a gente fala de motivação individual, eu estou falando simplesmente de motivação. Quando eu estou falando da motivação dentro do contexto organizacional, eu estou falando do clima organizacional, certo? Ou do conjunto todo da organização. Então, o que ele fala aqui é o seguinte: o que unifica todas as motivações é o efeito comum. Então, o que unifica as motivações individuais é o clima organizacional, que está correto. Aí ele fala que a energização e a diretividade do comportamento, ou seja, a forma como o clima se apresenta para as pessoas é o que vai definir a energização e a diretividade do comportamento delas. Essa alternativa, então, está correta, embora o que ela fale não esteja tão claro. Na D, pessoal, é a nossa alternativa incorreta, certo? E eu vou explicar por que ela está incorreta. Ela diz o seguinte: as emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. O que são as emoções básicas? As emoções básicas são aquelas que se referem a termos da base da nossa pirâmide, que são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Então, na base da pirâmide estão necessidades fisiológicas e de segurança. Emoções vinculadas a essas duas necessidades normalmente são muito similares. Então, por exemplo, eu quero comer, eu vou comer e eu me saciei. Isso é a necessidade e isso é a emoção expressa por aquela necessidade, o saciamento. O que ele está falando aqui é que as emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. Elas sim são expressas de maneira própria, mas nem sempre são distintas, porque as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança são comuns para todos os indivíduos.
e os indivíduos reagem a elas de forma comum. Então, elas são expressas de maneira própria, mas não necessariamente de maneira distinta, ok? Aí ele continua. Provoca um padrão de respostas fisiológicas distinto e totalmente imprevisível. Vamos recolocar a frase. Ele está falando sobre as emoções básicas, que referem-se à base da nossa pirâmide, que são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Sendo assim, essas necessidades são comuns a todos os indivíduos e os indivíduos agem de forma normalmente similar, certo? E ele fala, na questão, que isso provoca padrões de respostas distintos e totalmente imprevisíveis. O que está equivocado. As emoções que criam padrões de respostas distintos e totalmente imprevisíveis são as de estima, de autorrealização e de inclusão social. Essas necessidades e essas emoções causadas por esses três tópicos da pirâmide é o que causam respostas fisiológicas totalmente imprevisíveis. Mas as respostas das motivações de base da pirâmide, que são as básicas, fisiológicas e as de segurança, normalmente são respostas muito padrões e que não variam muito de uma pessoa para outra. Então, é por essa razão que essa alternativa D está errada. Porque os padrões fisiológicos de resposta das necessidades básicas são normalmente comuns e não variam muito de uma pessoa para outra, porque são necessidades comuns, ok? E aqui ele está falando justamente o contrário, que essas respostas fisiológicas e que as emoções causadas por essas duas bases da pirâmide são completamente imprevisíveis e distintas. Então, a alternativa D é a alternativa incorreta, certo? E a E diz o seguinte: estudos mostram que trabalhadores empenhados e satisfeitos faltam menos do trabalho, são menos propensos a roubarem e a se demitirem, além de serem mais produtivos, que também é uma alternativa correta. Então, slide número 65, a alternativa que está incorreta é a alternativa D, tá certo? Para quem está fazendo aí a marcação. Alguém tirou aqui a apresentação? Mas só para poder concluir, o último slide, pessoal, era o slide que falava sobre comunicação e sobre os elementos de comunicação, né? Basicamente relacionados aí àquela ideia de emissor, receptor e toda aquela perspectiva de comunicação que nós vimos na nossa última aula. Sobre a comunicação, o que é que eu quero que vocês tenham atenção? Tenham atenção à definição de ruído, tenham atenção à definição da comunicação como sendo um processo de feedback entre o emissor e o receptor. Tenham conhecimento sobre canal, que é o meio utilizado para propagação, sobre código, que é a forma como você vai comunicar, se ela é escrita, se ela é falada em português, se ela é mandada por áudio. Tenham efetivamente conhecimento sobre também os aspectos gerais da comunicação, a forma como se comunica, a variação de entonação de voz, os canais, tudo isso pode vir a ser mencionado na nossa avaliação. Mas, basicamente, a comunicação foi o nosso último conteúdo. E se vocês sentem focar em algo, foquem naquele fluxograma que mostra emissor, receptor, código canal, feedback e ruído. Basicamente, tendo conhecimento dessas 5 variáveis, que são as principais do processo de comunicação, vocês farão uma excelente avaliação, tá certo? Não vão cair na prova nenhum conteúdo relacionado ao endomarketing. Eu não sei nem se a gente chegou nessa aula, mas eu acho que não. A gente parou na aula de comunicação. E sobre comunicação, a gente vai falar somente sobre os elementos do canal. Não vai falar sobre nenhum outro processo de comunicação mais a fundo, tá certo? Para que vocês tenham aí um parecer sobre o que vai ou não ser colocado nessa avaliação. Basicamente, pessoal, o conteúdo da aula de revisão era esse. Todo esse que a gente viu até aqui. E aí, eu quero conversar com vocês sobre a nossa avaliação e sobre como essa avaliação
ela vai funcionar, tá certo? Vamos lá.